Olá, está começando mais uma edição do Chame Paz. Hoje tem muita prestação de serviço para você. Os novos direitos dos trabalhadores domésticos ainda deixam dúvidas para muita gente. E se você está nesse grupo, vai esclarecer aqui as principais questões sobre este assunto. E tem também matéria sobre prevenção a incêndios e procedimentos em situações de emergência. Tudo isso agora no Chame Paz. A proposta de emenda à Constituição que amplia os direitos dos trabalhadores domésticos está em vigor há 2 meses, mas ainda gera dúvidas. Quem pode ser beneficiado ou quais são os novos direitos? Para esclarecer estas e outras questões, confira a entrevista com o advogado Leonardo Suzarte. Está em vigor desde o começo de junho a proposta de emenda à Constituição que prevê novos direitos para os trabalhadores domésticos. É sobre este assunto que eu vou conversar agora com o advogado Leonardo Suzarte. Leonardo, seja muito bem-vindo aqui ao programa Chame Paz. Muito obrigado. Olá, Luana. Olá a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Então, a gente começa essa conversa esclarecendo quais são os trabalhadores que são afetados por essa que é chamada de PEC das domésticas. Bom, essa PEC das domésticas, que nós nos habituamos a falar assim, na verdade já se concretizou em lei e essa lei define como trabalhador doméstico todo aquele trabalhador maior de 18 anos que presta serviços mais de 2 vezes na semana a uma pessoa ou uma família na residência desta pessoa ou desta família em caráter de continuidade e sem finalidade lucrativa. Ou seja, se você, telespectador, é uma pessoa que tem um assistente em sua casa, que lhe ajuda, por exemplo, a fazer comida, alimentos que você vende, na verdade, essa atividade tem finalidade lucrativa, logo não se enquadra ao doméstico. É apenas a pessoa que desempenha funções típicas do lar em benefício de uma pessoa ou uma família. Então, na verdade, trata-se de uma extensão dos direitos dos trabalhadores à categoria dos domésticos, né? Só que antes da PEC, no mês de junho, já havia alguns direitos que eram garantidos. Eu queria saber quais são esses direitos e quais foram os direitos que foram acrescentados com a PEC. Ok. Bom, já havia assim alguns direitos reconhecidos à categoria dos domésticos, que eram os direitos às férias, ao recebimento de férias, mais 1/3 constitucional, o 13º salário, o aviso prévio e também o salário mínimo legal proporcional, né, à jornada trabalhada. E foram agora acrescentados vários outros direitos, né, principalmente os que chamaram mais atenção: a limitação constitucional da jornada de trabalho, a proteção contra acidentes de trabalho, inclusive obrigando o empregador a pagar um seguro contra esses acidentes de trabalho, e o FGTS, o seguro-desemprego e também a redutibilidade salarial. Óbvio que não é uma extensão automática desses direitos. Por exemplo, o empregado e o empregador domésticos, eles podem pactuar, por exemplo, um intervalo inferior a 1 hora. O limite mínimo seria de 30 minutos. E também nos casos em que o doméstico ele mora no mesmo local da prestação de serviços, esse intervalo ele pode ser fracionado em até 4 períodos, desde que isso não extrapole 4 horas. Ou seja, há sim uma extensão, mas uma extensão adaptada à realidade dessa categoria. Certo, e foi até criado também um sistema para facilitar, na verdade, para concentrar os pagamentos desses benefícios novos, né, que é o Simples Doméstico. Esse sistema ele já foi implementado, regulamentado? Como é que funciona? Bom, sim, de fato, o Simples Doméstico já foi instituído em lei, mas ainda não foi regulamentado. A lei estipula o prazo de 120 dias para a regulamentação, que deve findar no final de setembro. Então, até lá, nós já devemos ter essas novidades. E, na verdade, é uma forma de facilitar o cumprimento das obrigações pelo empregador doméstico, porque concentra em um só ato que vai ser realizado eletronicamente. O governo vai disponibilizar isso pela internet. Concentra o pagamento do FGTS, já do fundo previsto para pagamento da indenização pela dispensa do empregado, aqueles famosos 40% do FGTS, também a contribuição previdenciária do empregado e do empregador, o seguro contra acidentes de trabalho e imposto sobre a renda, se houver, né, se a empregada tiver uma remuneração compatível com o pagamento deste tributo. E é uma forma realmente de concentrar esses atos e facilitar o cumprimento da obrigação, já que o empregador doméstico, ele normalmente é uma pessoa física e não tem essa facilidade de andar por aí, não tem prepostos para atuarem no INSS, na Caixa Econômica, no FGTS. Então, é uma forma de facilitar esse cumprimento e fazer com que os direitos sejam, de fato, garantidos ao trabalhador doméstico. A humanização do Sistema Único de Saúde está no campo de atuação da Paróquia Nossa Senhora da Esperança, no Estiep, aqui em Salvador. Em parceria com a Universidade Federal da Bahia, a realiza um ciclo de palestras sobre o tema. Veja os detalhes na reportagem. Acorde onde está, né?
ajuda onde está. Espera e chama as pessoas qualificadas para fazer isso. No auditório da paróquia Nossa Senhora da Esperança, estudantes da área de saúde ouvem atentos os conceitos de acolhimento e avaliação de risco em urgência, apresentados no ciclo de palestras que tem como objetivo colaborar para uma formação humanizada dos futuros profissionais da área. Então, no momento que eu ouço a queixa, que eu faço a escuta, que eu reconheço a demanda, né, que ele está tendo de saúde, eu tenho que fazer encaminhamentos, tenho que atender, isso chama vínculo. A responsabilização é quando eu estabeleço uma intervenção ou faço um encaminhamento, eu sou responsável por aquela pessoa que eu atendi. E a eficiência e eficácia é que, nesse processo de atender esse paciente ou esse usuário, nós podemos analisar custo-benefício e o processo. Como o processo foi desenvolvido. Se ele foi mais harmônico, se ele foi humanizado, se ele foi articulado, integrado com outros setores, né, da sociedade, porque ninguém mais hoje, a integralidade é o que move o Sistema Único de Saúde. Esse é um dos trabalhos sociais realizados na paróquia, que oferece atendimento médico à comunidade. Em palestras, né? Às vezes, no próprio atendimento, né, nós já orientamos a que profissional ele deve se dirigir, a que setor da saúde ele vai procurar, se é uma assistência básica, se é um hospital. Então, a depender do caso, nós direcionamos a pessoa, já procuramos orientar nesse sentido. A pastoral faz um trabalho voluntário, né? Aqui é um trabalho aberto à comunidade, não só à comunidade, mas extensivo às outras comunidades também. Então, nós temos 2 pediatras e um médico clínico, tá? O atendimento é feito por ordem de chegada, tá? Havendo necessidade também, agendamos. Pároco de Nossa Senhora da Esperança, o padre Walter Rui acolhe os participantes do ciclo de palestras. Nosso propósito aqui justamente é fazer com que, né, todos nós, um trabalho único, um trabalho coletivo, possamos oferecer o melhor para a sociedade. Esse melhor para a sociedade precisa realmente de uma qualificação, precisa nós entendermos de fato onde nós vamos trabalhar, onde nós vamos atuar e qual é o nosso público. Nosso público é gente como a gente. Esse ciclo é aberto para todos os profissionais, seja da área de saúde, né, seja em qualquer outra área. O importante é que as pessoas criem consciência, né, da sua pertença a grupo e do bem que ela pode fazer à humanidade. E a gente só pode fazer o bem reconhecendo também que alguém está fazendo o bem para nós. Então, à medida que eu reconheço que alguém está fazendo o bem para mim, é aquela coisa, gentileza gera gentileza. Então, se eu me humanizo, com certeza, onde eu estiver, também as pessoas serão humanizadas. E a nossa paróquia aqui, ela tem essa perspectiva, né? Além da parceria com a Universidade Federal da Bahia para oferecer formações sobre estratégias de humanização do Sistema Único de Saúde, a paróquia Nossa Senhora da Esperança realiza outras ações sociais, não apenas para a comunidade do entorno. Lembrando que não é só um trabalho que fica fechado aqui na paróquia. Temos pessoas aqui que são atendidas de vários bairros, que vêm justamente para, né, ter acesso, às vezes, àquilo que o próprio governo municipal, estadual não oferece. Então, aqui eles encontram, né, esse espaço saudável, um espaço onde a gente cuida dele no todo. E aqueles que têm uma necessidade maior, nós oferecemos uma cesta básica no final do mês, né? Nós oferecemos a pastoral da escuta também, que tem um grupo também que está se formando agora, e que elas estão aqui justamente para ouvir qualquer pessoa que chegue, já que a demanda de atendimento aqui da parte dos sacerdotes é muito grande, e tem pessoas que não querem falar com o padre, querem falar justamente com uma pessoa que possa escutar. Ao mesmo tempo, ele tem que interagir com toda a rede para saber onde é que ele vai levar aquela pessoa. Eu estou considerando, gente, que nós temos uma unidade móvel que vai até o local da ocorrência, né? Empregadores e empregados domésticos ainda estão se adaptando aos novos direitos que esses funcionários têm acesso após a PEC sancionada no dia 2 de junho pela presidente Dilma Rousseff. E entre as dúvidas mais frequentes sobre este assunto está o controle da jornada de trabalho. Confira a entrevista para saber mais. Até porque também gera muita dúvida, né? Essas mudanças, na verdade, têm gerado muitas dúvidas e uma delas é a questão do controle das horas, né? Como é que isso deve ocorrer na prática? Sim, também é outra questão que
é uma peculiaridade do trabalho doméstico, porque a CLT prevê que, em regra, o controle de jornada só é obrigatório para empresas que têm 10 ou mais empregados. E, no caso das domésticas, como é uma categoria que a prova da jornada é muito difícil, já que elas normalmente, elas e eles, trabalham sozinhos, então a lei obriga o empregador a proceder ao registro dessa jornada por meio da folha de ponto, que pode ser manual, mecânica ou eletrônica. Independente disso, ele tem que ter esse registro. E se não tiver, em uma possível ação trabalhista movida por um empregado doméstico, em que se alegue a realização de horas extras sem o devido pagamento, o empregador que não apresente esses documentos, ele tem uma desvantagem no processo, porque vai se presumir que aquele horário de trabalho alegado pelo empregado é o verdadeiro e ele vai ter que provar o contrário. Essa mesma observação ela é válida para aqueles cartões de ponto britânico, assim que são conhecidos os cartões que registram horários uniformes. Aquela pessoa sempre chega às 7, sempre sai às 17 e sempre tira intervalo das 12 às 1. Aquela coisa bem uniformizada que presume-se que há uma fraude. Então, um cuidado que o empregador doméstico deve ter sempre é a anotação fidedigna do horário de trabalho. Mesmo que seja preenchido manualmente pelo empregado, é obrigação do empregador conferir se aquelas anotações estão de acordo com a realidade dos fatos experimentados ali naquele contrato de trabalho. E por falar nas obrigações do empregador, o não cumprimento das determinações previstas na PEC pode implicar em quê? Sim, além, obviamente, de a pessoa estar sujeita a uma ação trabalhista movida pelo seu empregado, no caso, o seu ex-empregado, normalmente, o empregador doméstico também está sujeito à aplicação de multas, né? No caso, multas combinadas pelo órgão previdenciário, no caso de não pagamento do INSS, e também multas combinadas pelo Ministério do Trabalho, que sim, a lei já prevê a possibilidade expressa de o auditor fiscal do trabalho comparecer a uma residência, desde que esse comparecimento seja previamente agendado com o dono do lar, para fiscalizar o cumprimento das normas de trabalho daquele empregado doméstico. E caso haja o descumprimento, o auditor fiscal vai orientar o empregador, depois retorna e na segunda visita, caso a infração persista, ele pode lavrar um auto de infração e a pessoa será obrigada a pagar uma multa. Registro que, nos casos de embaraço à fiscalização do auditor fiscal do trabalho e também nos casos de não anotação da carteira de trabalho do empregado doméstico, não é necessária essa segunda visita. No primeiro comparecimento, o auditor fiscal já pode lavrar o auto por se tratarem de questões que o legislador entende que são mais relevantes, a anotação da CTPS e o próprio embaraço à atividade de fiscalização do Estado. Agora, do volume de processos trabalhistas, né, que a Justiça recebe, a categoria dos domésticos se comporta de que maneira? Né? Teve algum impacto, inclusive, já nesses 2 primeiros meses de vigor da PEC, você avalia de um modo geral? Porque a gente sabe que a gente não tem esses dados, né, assim, computados, mas tem como fazer uma avaliação nesse sentido? Olha, Luana, quanto a isso, quanto à nova PEC, ainda é um pouco cedo para falar. O que nós podemos dizer é que o trabalhador doméstico, historicamente, ele não teve muito acesso à justiça, seja pela falta de conhecimento, seja pelo receio da própria instituição, ou até, assim, pelo medo do seu ex-empregador, de retaliações, na verdade. E, nos últimos anos, essa realidade tem mudado gradativamente. Ainda não há um percentual significativo de ações movidas por empregados domésticos, mas nós temos observado, sim, um crescimento que decorre do acesso à informação e de que, de fato, os trabalhadores têm se tornado mais destemidos. E eu acredito que, com essa nova lei, com os novos direitos que a categoria, de fato, adquiriu, eu acredito que essa realidade vai mudar e teremos cada vez mais ações trabalhistas movidas por empregados domésticos. Por falar em realidade que pode mudar a partir dessa PEC, na sua avaliação, há alguma possibilidade de impacto econômico por conta dessa regulamentação? Impacto econômico com relação à criação de novos empregos? Exatamente. Bom, toda evolução do direito do trabalho em prol dos trabalhadores, ela gera uma certa resistência, né, da classe empregadora. Então, há muito esse discurso por trás, por parte dos empregadores, por trás dessa nova lei. Bom, nós já atualmente vivemos num contexto de crise econômica, então muitas pessoas, por si só, já têm evitado a contratação de empregados domésticos. E essa reação, primeiro, é natural. Então, acho que essa postura inicial, essa relutância inicial, é muito da questão do discurso político. E, com o tempo, a categoria dos domésticos acabará tendo um acesso merecido aos postos de trabalho registrados.
os impactos sociais e econômicos da PEC das domésticas e um resumo das principais mudanças que a nova lei trouxe. É o que você confere agora. E talvez, até no contexto de crise econômica, esses trabalhadores domésticos possam, inclusive, buscar outras oportunidades dentro do mercado de trabalho, né? Sim, de ascensão, assim, quando nós falamos de ascensão, às vezes nós falamos isso como o trabalho doméstico como um trabalho inferior, e é justamente isso. Hoje a lei já equipara o trabalhador doméstico em muitas áreas aos outros trabalhadores. E acredito que será uma ascensão no sentido mais de conhecimento, de busca, na verdade, de luta pelos seus direitos, porque agora as pessoas já estão mais conscientes daquilo a que têm direito e poderão galgar posições melhores, não só do ponto de vista salarial, mas também do ponto de vista qualitativo, trabalhos melhores, mais dignos, mais protegidos, em que seus empregadores o respeitem mais. E você tem alguma avaliação com relação aos impactos sociais, de um modo geral, né, dessa mudança na lei por conta da PEC das domésticas? Bom, o que eu posso dizer é que, em termos sociais, em termos de direito do trabalho, trata-se de uma conquista muito grande, que acredito que inicialmente poderá até gerar algum impacto negativo por conta dessa resistência dos empregadores, mas o direito do trabalho ele evolui de forma contínua em prol da proteção à figura do trabalhador. Então acredito que sim, é uma conquista, acredito que o impacto social é muito significativo e, na verdade, só há elogios a fazer a essa positivação de novos direitos aos trabalhadores domésticos. E ficamos na esperança de que não precisemos de tanto tempo a mais para promover essa equiparação integral dos trabalhadores domésticos às demais categorias profissionais. Para finalizar aqui nosso bate-papo sobre esse tema, Leonardo, eu queria que você falasse para a gente sobre as principais dúvidas, né, que a gente não respondeu aqui nessa nossa conversa com relação a esses direitos e deveres. Bom, as principais dúvidas são relativas, acredito eu, que há pagamento de FGTS e de seguro-desemprego hoje, que são as questões mais cotidianas e corriqueiras que geram essa resistência ao empregador. Primeiramente, com relação ao seguro-desemprego. Trata-se de uma parcela que, na verdade, é paga pelo Estado. A obrigação do empregador é apenas de encaminhar aquela pessoa ao órgão competente, que é o Ministério do Trabalho, para que se habilite a percepção desse benefício. E com relação ao FGTS, de fato, deverá ser paga a alíquota de 8% sobre o seu salário, sobre o salário do empregado, e mais 3,2% já como um fundo de garantia para indenização pela possível futura dispensa daquele trabalhador sem justa causa. Mas também a contribuição previdenciária devida pelo empregador, o INSS, que o empregador paga, também foi reduzido de 12% para 8%. E esse é um aspecto que a gente nem sempre vê abordado e que também é uma forma de compensar essa oneração. É o Estado assumindo um pouco a perda para que o trabalhador possa ganhar mais. Então, acredito que essas sejam hoje as principais dúvidas relacionadas à matéria e espero ter esclarecido ao telespectador. Tá certo, obrigada pela participação aqui no programa Chão e Paz e por esclarecer esse tema que é tão importante para a nossa sociedade. Os procedimentos de emergência e prevenção a incêndios devem ser amplamente divulgados. Por isso, compartilhamos com você os conhecimentos sobre este assunto apresentados pelo Corpo de Bombeiros aos funcionários da Arquidiocese de Salvador. Uma igreja na cidade de Anzenghen, no oeste da Bélgica, foi praticamente destruída por um incêndio. O drama começou com o objetivo de capacitar pessoas de diversas áreas de atuação a prestarem socorro como brigadistas em caso de emergência. Aconteceu no auditório do Centro de Pastoral da Cúria Metropolitana de Salvador o 2º seminário sobre prevenção e combate a incêndios e controle de pânico. A nossa história da Bahia e a história, inclusive, do próprio Corpo de Bombeiros, que está hoje mais próximo da sociedade através da igreja. A igreja tem um papel muito fundamental dentro desse contexto, que é a integração, a aproximação das pessoas para o bem comum, para ajudar o próximo. Então, esse curso tem um papel fundamental na proteção social. Os tipos de mangueira que a gente vai encontrar lá, beleza. São as mangueiras que a gente vê no dia a dia. Quem trabalha na área residencial, geralmente é a mangueira tipo 1, uma mangueira mais simples, que a gente pode dispor ela lá na caixa de hidrante da edificação onde nós moramos. O brigadista é um profissional capacitado, responsável por executar ações de prevenção e de emergência exclusivamente no local onde atue. Esse curso tem um cunho
realmente de brigada de incêndio, as pessoas que vão ser formadas estarão aptas para realizar o combate a incêndio e, mais do que fazer o combate, ter a capacidade de prever e a iniciativa de inibir um processo de incêndio ou até de um mal súbito, de um atendimento pré-hospitalar de uma pessoa, de um fiel. Salivação abundante pode levá-lo a se sufocar. Então, se possível, lateralize ele por completo. Tá ok? Porque se você não assistiu ao evento, não sabe se ele é vítima de trauma ou se ele bateu a cervical em algum lugar, é melhor que você gire ele por completo. Assim, por gravidade, a secreção escoa. Voltado para as irmandades, paróquias e santuários, o evento, além de receber militares, bombeiros e profissionais das Forças Armadas, ainda contou com a participação de secretárias de paróquias e auxiliares de escritório. Toda a informação foi e está sendo muito importante. É de extrema necessidade, não só para quem está lá no dia a dia, mas também por aqueles que vão nos visitar. Sempre a gente quer ter cuidado, quer tomar conta, quer zelar, mas não sabe exatamente como. Então, a partir de agora, a gente tem que saber a questão do ver, do julgar e do agir, mas de forma inteligente, de forma certa, de forma que haja uma produtividade e, com certeza, uma boa consequência. A questão da enfatização na hora do uso dos extintores. No caso, a classificação dos incêndios, classe A, B, C, D, método de utilização, formas de combater melhor o incêndio. Acho que foi o mais importante do curso para mim. Mangueira, 4 lances de mangueira de 1,5 polegada e o hidrante de parede. Mangueiras, divisor, dupla saída, esguicho regulado. O curso ainda terá uma etapa final a ser realizada esse ano. Apenas ao final do curso, os participantes receberão um certificado de participação e estarão aptos a exercer a função de brigadistas. Ajude ela, conte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Muito bom, viu? Muito bom. O Chão e Paz fica por aqui e você pode entrar em contato com a nossa equipe através do e-mail chãoepaz@arquidiocesesalvador.org.br e no portal www.arquidiocesesalvador.org.br você pode rever esta e outras edições do programa, além de encontrar todas as informações sobre a nossa igreja. Para você, uma ótima semana. Fique com Deus e até o próximo Chão e Paz.